Olá, segundo ano. Então, dando continuidade aos nossos estudos com os vertebrados, a aula hoje vai ser bastante rápida e nós vamos falar hoje sobre os anfíbios. É uma aula bem mais curta do que a aula tradicional, tá? Então, vamos lá. Começando aqui com os anfíbios, tá? Então, na nossa árvore filogenética que a gente tem estudado, né? Nós estamos, nesse momento, estamos aqui nos anfíbios, tá? Ele teve ali os anfíbios e os peixes ósseos tiveram no passado um ancestral em comum, tá? Os dois tiveram um ancestral em comum. Esse ancestral em comum, ele não existe mais, tá? Mas a gente tem alguns indícios, né, a respeito de fósseis, a respeito também da análise genética desses animais, né, que mostram que ele tem uma similaridade, tá? Eles têm algo mais próximo, tá? Então, lembrando, né, que cada um desses grupos, ele tem um quesito principal, né, para ser considerado um peixe, para ser considerado um artrópode, para ser considerado um anelídeo, né? E nos anfíbios não são diferentes, tá? Então, o que significa anfíbio? Duas vidas. Anfíbio corresponde ao filo, que é o animal que possui duas vidas. Todos os animais que possuem duas vidas são colocados dentro deste filo, tá? Nós temos aqui a metamorfose, o exemplo do sapinho, que é o mais comum, né? E aí ainda tem muita dependência da água para a reprodução, né? O sapo, embora ele conseguiu, né, ficar fora da água, né, se adaptar a esse meio fora da água, ele ainda depende muito da água para reproduzir, né? O ovo não tem uma casca, né? Igual a gente tem no da galinha, por exemplo. Então, são todas estruturas, né, que ele ainda precisa ter ali a água para reprodução. Tá? E tem toda uma metamorfose, tá? Ali um girino, e ele, a partir de um girino, sofre uma metamorfose para virar um animal adulto. Então, ele fica, né, ora na água, parte da vida dele é na água, na forma de um girino, parte da vida dele é no solo. Então, existe uma parcialidade ali, né? Uma hora na água, uma hora no solo, tá? Acho que espero que vocês lembrem um pouquinho daquela recuperação paralela que o professor colocou sobre a conquista da terra firme, né? Tem a ver com isso daqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, aqui são os ovinhos, e aqui nessa outra imagem, os girinos, né? Às vezes vai ali no parque ecológico, vê um monte de girino, principalmente assim na época de chuva, né? Ah, os peixinhos, coisa mais linda. Não, não é peixe não, é anfíbio, tá? É girino. E aqui seria a metamorfose. Eu queria que vocês observassem que, à medida que acontece a regressão da cauda, ele deixa de ter a cauda, né? Vai regredindo aos poucos. À medida que a cauda regride, os membros superiores aumentam de tamanho, tá? Tem até uns videozinhos, assim, bem interessantes no YouTube, no Face, muito, muito bacana, assim, para poder ver como que é essa transformação. Realmente é uma coisa muito fantástica. E aqui, então, né, esses animais, de modo geral, ele possui a pele úmida, tá? Não tem escamas externas, não tem escamas, tá? Como no peixe, por exemplo, não, ele não tem escama, tá? E a larva no meio aquático e o adulto no meio terrestre, como eu já tinha comentado, tá? Muito bonito esse sapinho aqui, né? Coisa mais linda. A parte dos ossos, vocês conseguem observar que existe uma certa similaridade com o corpo humano, por exemplo. Começa a ter aqui algumas coisas parecidas, próximas, tá? Por exemplo, a questão da organização dos ossos, né? Começou a ficar um pouquinho parecido, né? Vai ter mais para frente, à medida que a gente vai avançando nessa árvore filogenética, vocês vão ver que tem vai ter bastante coisa similar,
tá? A espécie humana. Vai ficando cada vez mais parecido com a espécie humana. E nós temos essas três classificações dentro dos anfíbios: o anuro, o urodelos e ápodes. Dentro do anuro, nós temos o sapo, a rã e a perereca. Anuro é sem cauda, são os anfíbios sem cauda. Urodelos são as salamandras, que tem o corpo alongado e uma cauda longa. E o ápode é a cobra cega, que na verdade ela não é uma cobra, ela é um anfíbio, né? São animais sem pernas. Tá? Então, anuro, sem cauda. Urodelo, corpo alongado e cauda longa. Ápode, sem perna. Lembrando que a cobra cega não é uma cobra, é um anfíbio. Tá? Com relação à diferença, né, de sapo, rã e perereca, né, dos anuros. O sapo, a rã, ela é a maior, tá? A rã é a grande, inclusive, ela tem até comércio de carnes de rã aqui no Brasil, se chama raniculturas. Os sapos, eles são menores do que as rãs, e a perereca é a mais pequena, é a menor, mais pequena é boa, né? É a menor de todas. Tá? Então, ali o sapo ele tem a pele rugosa, tem a pele seca, o braço e as pernas são curtos, os pulos são lentos, né? Lentos e pulos pequenos. Já a rã, ela já tem uma pele lisa e úmida, os braços e pernas mais longos, os pulos são maiores e normalmente no ambiente aquático. E a perereca, ela tem aquelas ventosazinhas, né, para grudar ali na parede do banheiro, normalmente quando a mulher vai tomar banho, né? Parece que ela sabe a hora que a mulher vai tomar banho para ir lá a perereca grudar ali no banheiro. Ela gosta de ambientes muito úmidos, né? Lembre, gente, que os anfíbios, de modo geral, gostam ainda muito da umidade, né? Então, ele tem a pele lisa e úmida, a perereca, braços e pernas longos, os pulos amplos e melhores e uma ótima habilidade de escalagem. Tá? Então, quem tem essas ventosinhas aqui, nas pontinhas, né, dos dedos aqui, das patas, é só a perereca. Os urodelos são as salamandras, e aí a gente tem várias espécies de salamandras também, fica no ambiente úmido, também gostam de umidade, né? São muito bonitas as salamandras. Anfíbios também, não é lagarto, tá? Lagarto é um réptil. E os ápodes, que é a cobra cega, né? O olho aqui diminuto, tá vendo? Quase não dá para ver direito o olho, né? E ela vive mais na terra, mas também precisa ter aí a umidade, tá? Com relação ao sistema digestório, não temos nada de muita novidade aqui. O sistema, ele é bastante sujo por dentro, porque ele come muita sujeira, né? Cabelo, botão, e nossa, ele come muita coisa, né? Nas raniculturas mesmo, quando coloca a ração para a rã comer, a rã tem que tremer, uma base trêmula para a ração ficar pulando, para daí a rã, né, capturar o alimento. E aí a língua, né, a gente já sabe, né, que é a questão do sapo, né, a gente já vê desde criança, em alguns desenhos infantis, né, que ele projeta essa língua para capturar o alimento. Com relação ao sistema circulatório. Bem, eu espero que vocês lembrem do desenho dos peixes, né, que lá nos peixes era um átrio e um ventrículo apenas. Agora aqui não. Agora aqui eu vou ter 2 átrios e um ventrículo. Tá? Eu tenho um átrio exclusivo para o sangue que não tem oxigênio e o outro átrio exclusivo para o sangue oxigenado. Tá? Mas um ventrículo apenas significa, então, que acontece uma mistura parcial desses sangues aqui. Tá? Mas já temos uma novidade aqui, né? Outra novidade muito legal também dos anfíbios é que ele tem 2 sistemas de respiração. Aliás, ele tem 3, porque quando é lá no girino, o girino tem a respiração branquial. Tá? E aí o adulto não tem mais a respiração branquial. O adulto tem uma respiração pela pele
que eu chamo de cutânea, tá? Respiração cutânea. É essa primeira figurinha aqui que eu quero que vocês desenhem. Então, tá mostrando aqui as células da pele, e eles têm estruturas especiais para realizar a troca gasosa do meio externo com o sangue que está passando aqui, tá? Por isso que não pode jogar sal ali no sapo, tá bem? E a outra respiração é um pulmão. Só que o pulmãozinho dele ainda é um pulmãozinho muito simples, tá? É assim, ele consegue sim respirar o ar, né, aqui da atmosfera. Ocorre a troca de gases, né, pelo pulmão, mas o pulmãozinho dele ainda é um pulmãozinho muito simples. Então, é o motivo pelo qual ele depende desses dois tipos de respiração, tanto a pele, a cutânea, quanto a pulmonar. Motivo pelo qual também, segundo ano, ele precisa ficar o tempo todo na umidade, úmido, para poder fazer essa troca, tá? Lembre-se, os anfíbios, de modo geral, não têm escamas, né? Ele consegue ficar fora da água, mas ele ainda tem esse pezinho, ele ainda precisa ter algumas dependências para reprodução e também um pouquinho para respiração. Aqui mostra o pulmão dele, um brônquio, né? A língua, a narina. Então, nós já temos aqui um pulmão. E o coachar dele nada mais é do que a entrada e a saída. O coachar é a entrada e a saída de ar. O controle da entrada e a saída de ar é que faz o coachar dos sapos. Pessoal, o que tinha para falar sobre os anfíbios era isso. Eu espero que vocês anotem depois, façam depois o desenho, principalmente ali do sistema respiratório, que é aquele cutâneo e pulmonar, e o coração ali agora com 3 cavidades e não 2, como era nos peixes, tá? E a gente vai fazendo um comparativo aí entre esses vertebrados, tá ok? Um abraço, segundo ano, até mais.